Olá, pessoal, tudo bem? Olá! Vamos ver se as pessoas já voltaram, estão voltando. Sem pressa, sem problemas. Agora temos o espaço para perguntas, né? Agora temos, agora nós vamos para as perguntas. Eu tenho que me articular aqui com o meu controle Sim. digital, porque eu gosto é do mouse, né, o Ricardo? Agora eu apareço na tela, né? Sim, você está. O tempo todo você aparece na tela, é que você agora aparece na tela cheia, entendeu? Ah, não, porque aqui eu não via, só via você. É. E agora eu vou precisar me localizar aqui com o digital, rapaz. Agora que eu vou ter que achar. Me achei. Até se alguém já tiver alguma pergunta, a gente pode até Não, começando, nós já né? temos, é que eu estou aqui procurando, porque eu estou com dificuldade, eu não tenho essa habilidade específica de lidar aqui Nem com eu. o Zoom, de lidar aqui com o Zoom, não, até que eu me dou bem com o mouse, mas o meu mouse, segundo a Tereza, está sem pilha. Então, eu estou Tá. tendo aqui que treinar com o... Não, a minha ideia é, se alguém tiver alguma pergunta, enquanto você localiza ali, eu Não, podia desenvolver. é porque já está aqui. Pode Entendeu? falar, O então. mundo material a que o planeta pertence e tal. Deixe-me ver. É porque agora mudamos de configuração aqui na tela e eu não estou achando. Altamiro, você acha aí a primeira pergunta aqui desse bloco? Deixa eu ver O qual é. Altamiro é o nosso grande professor de Esperanto aqui. Opa! Mine estas fraulino, mi estas fraulo. Isso, tre bone. Bone sti che vi parolas Não, Esperanto. não, eu não me lembro mais nada. Eu estudei mas quando eu tinha 15 anos, mais ou menos. Esqueci. É como andar de bicicleta, nunca se esquece de tudo. A Qual é a primeira primeira? pergunta é a minha. Isso, É a então, sua? Tereza, fala. Tereza, você está vendo todas? Tô. Se você estiver vendo, você, por favor, passa, tá bom? Tá, então vou ler, hein? A primeira pergunta é: fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Como é essa semelhança? Certo. Pergunta muito boa também. Bem, o homem, na história, sempre inverteu. Então, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o homem pega, reduz a imagem do amor universal a uma imagem humana, tá? Então, inverte. Quando, na realidade, é que nós, quando fomos criados, é que éramos centelhas divinas ou princípios espirituais perfeitos que passaram a ter existência própria e foram amealhando experiências através do desenvolvimento dos bilhões e bilhões de anos e séculos, etc. Então, a semelhança é a seguinte: aquela fagulha, aquele princípio espiritual que proveio do próprio Criador, ele é perfeito. Entende? Então, nós somos a imagem e semelhança do Criador. É este o sentido. Sim. Por isso que a evolução é infinita, não tem como deixar de evoluir, porque essa força existe dentro de nós. Ok.
Posso ir para a segunda? Isso, vamos lá. A segunda pergunta é da Tereza também. Como você explica espíritos que optam pela mudança de gênero, o que está ocorrendo muito atualmente? Certo. Isso é em função de uma não adaptação ao planejamento reencarnatório. O planeta Terra tem 2 sexos apenas, masculino e feminino, e isso está marcado do fio do cabelo até a unha do pé, está marcado no fígado, no coração, nos pulmões, nos ossos, nos músculos, em todos os órgãos, em 100 trilhões de células. Minha está marcado XY. Tem cromossoma XY em todas as células, dizendo que esse indivíduo aqui pertence ao sexo masculino. E nas senhoras, nas moças, nas meninas, está marcado XY no dente, em qualquer lugar do corpo, está marcado XX. Certo? Então, por que isso acontece? Em função do modelo organizador biológico ou perispírito que traz uma programação vibratória, energética, magnética para expressar isso, ligando-se ao óvulo, criando um campo de vibração em torno do óvulo, atraindo o espermatozoide X ou Y, que vai determinar que seja um corpo masculino ou feminino, conforme a programação reencarnatória. Então, é o seguinte, são 2 tipos de programação que existem no planeta Terra, como homem ou como mulher. Não existem outras programações em termos de programação espiritual. Agora, há pessoas, há indivíduos que, por uma série de motivos que são respeitáveis e que não devem ser discriminados por isso, devemos ter o máximo respeito com todas as pessoas, com todas as situações, mas eles têm uma dificuldade de adaptar-se à realidade da sua programação reencarnatória. Ou seja, você reencarnou para ser homem ou reencarnou para ser mulher. Mas ele, por uma questão interior, uma questão íntima, ele tem essa dificuldade, não aceita a programação espiritual determinada. Por isso, ele opta por uma cirurgia para mudança de gênero, certo? Então, por isso, existem causas traumáticas de vidas anteriores, causas traumáticas de gestação, causas traumáticas de infância, que geram essas dificuldades. Jamais se pode discriminar, tratar mal, desrespeitar qualquer tipo de pessoa em qualquer atitude, mas é uma dificuldade adaptativa à programação reencarnatória. Certo? Então, é essa a situação. Certo, obrigada. A próxima pergunta é do Paulo de Felipe. Ele diz o seguinte: a unidade familiar dos espíritos encarnados na Terra foi desenvolvida tendo por base o binômio homem-mulher. Com o passar dos tempos, esses vêm competindo entre si, sendo o homem tomando a liderança pela força física e atribuindo às mulheres serem representantes do mal e daí chamando-as de bruxas e feiticeiras. Essas, as mulheres, né, por seu lado, se associaram e vemos uma guerra surda entre os 2 lados. Nos dias atuais, há, inconteste, casais que se formam em todas as combinações masculino e feminino. Na sua avaliação, essas combinações são válidas? Bem, primeiramente, a gente sempre reforça a questão de respeito, consideração a todas as situações. Agora, respeitar em todos os posicionamentos
não significa que a gente considere que seja o que foi programado pela espiritualidade. Então, o seguinte, se suponhamos que todos os homens resolvessem conviver com homens sexualmente e todas as mulheres resolvessem conviver com outras mulheres sexualmente. O que ocorreria? A tendência ao desaparecimento da oportunidade da reencarnação no planeta Terra, porque não há como duas mulheres, uma engravidar a outra, ou um homem engravidar outro homem e permitir a reencarnação. Então, isso salta aos olhos como um posicionamento que impede o trânsito natural do processo reencarnatório. Tá? E o que nos faz considerar que não seja o ideal. Tá? Isso sempre reforçando que temos que ter o máximo respeito a qualquer posicionamento diferente e jamais discriminá-los por isso. Agora, não discriminar e respeitar não significa que a gente concorde. Nós temos que ter a liberdade de conhecimento, de opinião, de informação, mas temos o dever de respeitar a todos e jamais discriminar. Né? O seguinte, vejam que tomemos um exemplo de Chopin, ou Chopin, como preferirem, de Chopin com George Sand. George Sand era uma mulher, era uma escritora famosa, era uma escritora de grande projeção, mas ela usava o pseudônimo de George. Por quê? Porque como mulher seria difícil aceitar as suas obras literárias alguns séculos atrás. George Sand, a mulher, era uma mulher que era apaixonada por Chopin, ou por Chopin, né? E ele por ela também, e era um casal. George Sand era um temperamento yang, um temperamento mais forte, mais decidido, né? E Chopin era um temperamento mais yin, como dizem os orientais, mais suave, mais delicado, etc., mas era homem. Né? O que aconteceu? Chopin não foi procurar outro homem e George Sand não foi procurar outra mulher, mas eles se completaram biologicamente, espiritualmente, no sentido de que, mesmo com tendências yin ou yang, eles se amavam e se completaram perfeitamente. Diz a história que, quando deu uma tempestade e faltou a luz, Chopin apagou todas as velas, se concentrou no piano e compôs uma sonata maravilhosa graças à sua sensibilidade. E George Sand botou um macacão e foi consertar a goteira no telhado. E viviam felizes muito bem. Então, eles equilibravam dentro da lei cósmica universal, dentro da programação reencarnatória, as suas características e viviam como homem e como mulher. Entende? Então, isso seria o ideal. Entende? Sempre sublinhando para quem liga agora, né? Respeitando qualquer posicionamento de qualquer pessoa, seja ele qual for. Mas respeitar não quer dizer estimular. Né? Ok. Muito bem. Entrou mais uma pergunta agora do Erivaldo. Ele pergunta... Não dá de aparecer a figura do Erivaldo aí? Ele foi meu colega de infância. Não, imagem aí? Não, ele desligou a câmera. Ô, Erivaldo, você está sendo desafiado pelo Ricardo a aparecer para matar a saudade. Aparece aí, Erivaldo. É que às vezes está de camiseta, está em casa. Erivaldo, dá tempo de você colocar uma outra camiseta, viu? Para se apresentar ao Ricardo. Ele foi meu colega no ginásio salesiano de Itajaí. Opa! Também aluno daquele mesmo clérigo lá. Erivaldo, aparece aí. Muda a camisa, segundo o Ricardo, ou a Tereza também sugeriu. Então, você aparece aí de camisa mudada. Tá bom? Até já. Tereza, vamos à pergunta para o Ricardo, enquanto o Erivaldo muda a camiseta. Tá. O Erivaldo pergunta:
já que essa energia sexual é tão fortíssima, mas de baixas vibrações, desvencilhar-se dela ou sublimá-la não parece um grande desafio para o ser humano? Opa! Boa pergunta, né? É. Bom, essa energia sexual, na realidade, segundo Joana de Ângeles e Emmanuel também, ela provém da profundidade do nosso espírito. Ela provém lá do inconsciente puro, provém lá da centelha divina. Só que expressa-se no átomo, no mineral, como energia de atração, expressa-se depois, em outras fases, de outra forma. Então, o homem hoje, com suas qualidades, com seus equilíbrios e desequilíbrios, etc., essa energia que provém lá da profundidade da alma, ela passa por todos os nossos registros, por todas as nossas experiências, e se expressa hoje a nível de Homo sapiens encarnado com tais e tais características. Ela em si, ela é perfeita e é pura. E ela não é um problema, ela é uma solução, inclusive. Né? Então, o seguinte, o que é que o Chico Xavier fazia? Ele puxava essa energia mentalmente, ou consciente ou inconscientemente, lá do chakra genésico, acendia essa energia pelos nadis, pelos canais de energia até o chakra coronário, e essa energia era sublimada, transformada para o seu processo mediúnico para intuição, para tudo mais. Então, é uma forma de direcionar essa energia. Mas ele tinha esta missão. A maior parte das pessoas tem missão com a esposa, com o filho, com casar, ter vida e ter relacionamento sexual, etc. Então, o relacionamento não é um problema. Ele é normal, natural, necessário, de acordo com o nosso nível evolutivo. Quando nós formos luz, será diferente. No momento, somos homens ou mulheres encarnados, e expressar essa energia, ela é uma necessidade de acordo com a situação de cada um. Mas não é obrigatória que se expresse só como através de relação sexual. Ela pode se expressar de outras formas conforme os compromissos que a pessoa tenha. Tá? Então, ela expressa-se assim porque nós somos assim ainda. Agora, às vezes, como eu sou médico, né, no consultório, uma senhora falou: eu estou evoluindo, estou me espiritualizando, eu resolvi agora que eu não vou ter mais relações sexuais com seu marido, com meu marido, diz ela. E ele concorda? Não, ele está desesperado. Gente, isso aí não é evolução, isso é maldade mesmo, entende? Né? Entende? Então, é o seguinte, há um compromisso de homem para mulher, de marido para esposa, entende? Então, isso é uma troca de energias, inclusive. Porque a gente vai ver depois, no final da palestra, se der tempo, a troca de energias se estabelece a nível biológico, a nível etérico, de duplo etérico para duplo etérico, de fluido vital, portanto, troca de energias a nível astral, de perispírito a perispírito, a nível mental, de corpo mental e da essência do espírito. Então, quando um casal se ama, o relacionamento sexual não é só biológico, é biológico, etérico, astral, mental e espiritual. Então, aí é um nível que abre horizontes, inclusive desenvolve uma série de coisas. Essa energia atua no chakra genésico, mas ela também ascende a níveis energéticos superiores, quando há amor. Quando o casal não é uma relação comercial, fortuita, entende? Como se vê hoje em dia na televisão e tal, não sabe nem o nome da pessoa, tem relação. Propósito, qual é o seu nome, hein? Entende? Então, é uma coisa assim, completamente desvinculada de amor, de compromisso, de seriedade. Entende? Aí sim, aí é algo que não é positivo, claro. Né? Então, é claro que
Agora, no planeta de transição, a tendência é o desenvolvimento dessas energias para trocas profundas em todos os níveis, não deixando de ter relação biológica, não deixando de ter relação sexual propriamente dita, mas também envolvendo a troca de fluido vital, a troca de fluidos astrais, os sentimentos e emoções, entende? Então, é algo maravilhoso porque é divino e provém lá da essência nossa. Né? Agora, algumas pessoas dizem, o sexo hoje está super valorizado. Está super desvalorizado. Entende? Nós temos que valorizá-lo, sem perder as suas características. Entende? Mas tornando isso revestido dos valores superiores. Né? Bom, sigamos aí. Ricardo, como é que está o nosso tempo? Ricardo, você acabou dando aí uma exemplificação do conceito do Freud para libido, né? Que é alguma coisa Sim. difusa, né? É uma energia que está difusa e que você pode, você exemplificou, você pode canalizar para tal ou qual direção, ou para o desenvolvimento e a prática da mediunidade, você lembrou isso com o Chico Xavier e assim subsequentemente, né? Os grandes artistas, por exemplo, podem fazer isso, né? Os grandes pintores e tudo. Exatamente. Isso. Tereza, eu acho que não temos mais nenhuma, né? Não, terminaram. Isso. Então, vamos então dar uma sequenciazinha ali? Vamos lá, Ricardo? Mais 40? Aí o tempo aí, vocês avisam, quando faltar um pouquinho, para a gente dar uma Ricardo, resumida. agora vamos combinar o seguinte. O tempo é uma abstração no universo. Você tenta 40, usa quantos minutos você quiser e a gente vai indo, tá bom? Tá, vamos lá. Vamos lá. Próximo slide. Esse já vimos, seguindo? Sim. Complexo de Édipo e de Electra, quando o menino se apaixona pela mãe ou a menina se apaixona pelo pai. A exacerbação desses complexos, muitas vezes são amantes de vidas passadas, muitas vezes não quer dizer sempre, hein? Muitas vezes. Mas agora, então, eles reencarnam na posição de filho e mãe para que possam transformar essa energia. Seguindo? Claro que se merecia um tempo maior, né? Mas não dá. Hoje em dia, séculos XXI, planeta de transição, destruindo a hipocrisia do pecado no sexo, buscando autenticidade, mas esquecer-se do equilíbrio, né? Seguindo. Então, a tendência é que isso vá buscar. Sem coação da Idade Média, sem a repressão da Idade Média, mas, infelizmente, tornando-se liberalidade, o uso do sexo, da energia sexual, de uma forma completamente desvinculada do amor, em alguns casos. Sem tabu, que ótimo. Sem pecado, que ótimo. Mas só prazer, não. É prazer, sim, também. E é válido, necessário, essa troca de energias, de prazer entre o casal que se ama. Mas é algo além disso também. Próximo. Aqui mostrando, vindo lá do inconsciente puro, essa força, né? Estímulo à evolução, à integração com o amor cósmico. Seguindo, por causa do horário, seguindo. Nós temos ali no próximo slide o resumo de que nós somos. Corpo biológico, duplo etérico, ou corpo vital, como Kardec chamava, perispírito, o corpo astral, corpo mental e espírito. Temos todas essas estruturas aí, né? Seguindo, próximo. Nós temos na região do duplo etérico, correspondente também no perispírito, centros de força de energia, né? Desde o genésico até o coronário. Então, essa energia pode ser canalizada para cima, para o alto, quando a pessoa não exerce a sexualidade física, né? Pode utilizá-la também em outras finalidades. Próximo. Aqui nesse próximo slide, tem o meu e-mail, se alguém quiser me convidar para alguma palestra em outra cidade aí também, né? A gente programa depois. Próximo. Intercâmbio energético nas relações sexuais. Com amor.
a troca de energias físicas, vitais, astrais, mentais e espirituais, abrindo o polo telúrico, ou seja, o polo energético mais genésico, menos ascensionado, e abre também o polo cefálico, porque canaliza energias do genésico para o coronário. Então, o relacionamento sexual com amor, ele estimula o próprio desenvolvimento da própria mediunidade quando realmente é feito com seriedade e com amor. Essa troca enriquece, fortalece as duas pessoas que se amam. Sem amor, olha lá embaixo. Há uma concentração de energias no genésico, cujo acúmulo densifica, hipertrofia, cresce o genésico. Essa energia gravita, pesa em torno do genésico, bloqueando o chakra, o polo cefálico da mediunidade. Então, é o sexo sem amor. Próximo. Aí nós temos aqui, no próximo slide, obsessores sexuais. Podem causar frigidez, pode causar exacerbação, ou pode causar desvio da heterossexualidade. Não generalizar. Nem todo mundo que tem frigidez é por causa de obsessão. Não, não é. É uma das causas. Quem tem o sexo exacerbado tem muitas causas, mas obsessão espiritual também é uma delas. Desvio da heterossexualidade, nem todo homossexual tem a ver com obsessão, ninguém está dizendo isso, mas também pode acontecer. Um homem com uma mulher com filhos, com família estabilizada, de repente, depois de anos de casado e vivendo bem com a esposa, com os filhos, tem vida sexual normal e se diziam felizes, de repente, dizem, descobri que eu não sou hétero, acho que eu sou homo, vou abandonar a família, vou viver com um homem lá não sei aonde e tal, e a família fica desesperada, os filhos também, etc. Né? Então, muitas vezes, nem sempre, é influência de obsessão sexual também, de espíritos que interferem. Próximo. Aqui nós temos aqui o seguinte, intersexo. O que é isso? É um bebê que nasce, que tem órgãos masculinos e órgãos femininos. Tem que se fazer junta médica, estudar, colher material, estudar o cromossoma para operar, tirar alguns órgãos, deixar outros, para definir o gênero dele já. Isso se faz pelos cromossomas X ou Y. Quando não tinha estudo do cromossoma, era um problema, porque tem que se fazer junta e discutir, não, mas tem mais órgão masculino, menos feminino e tal, e faz-se a operação. Hoje, com os cromossomas, com DNA, dá de fazer e saber, né? Por que acontece isso? Pessoas, espíritos que usavam sexo desregradamente, abusivamente, descontroladamente, de todas as formas e maneiras, com todos os sexos, e plurigrupal, enfim, animais, etc. Pessoas que lesam o corpo astral, lesam o perispírito, lesam o corpo energético, lesam as matrizes do perispírito e dá essa confusão na formação do novo corpo na reencarnação. Então, é chamado intersexo, ou pseudo-hermafroditismo. Não tem nada a ver com homossexualidade isso aí. Isso aí é uma criança que nasce com mistura de órgãos todos. Tá? Isso existe. Próximo. Bem, aí um chakra genésico totalmente destrambelhado, com energias de todos os tipos, né? Que geram problemas, inclusive, no funcionamento do útero, do ovário. Aí teremos que... Vamos pular essa parte aí, porque por causa do tempo. Próximo. Já contei a história de George Sand e Chopin. Pode seguir o próximo. Agora é o seguinte, vejam o próximo slide. Relacionamento só físico e etérico. Lá em cima é o homem, aqui embaixo é uma mulher. É um homem só, uma mulher só. Desdobrado em seus corpos, físico, etérico, astral, mental e espírito, a essência espiritual. No caso, é um relacionamento só físico. Vejam que a união das energias só está a nível do bonequinho preto e do vermelho. A troca de energias físicas, de fluido vital e fluidos biológicos. Né? Não há envolvimento do astral, do mental e do espírito. Né? Próximo. Agora vejam o seguinte. Encontros no astral. Pode mostrar... O indivíduo se projeta
né? Ele é casado, uma sua esposa, ela está lá no Japão, ele está lá no Japão, ela está aqui no Brasil, e ele telefona para ela, emocionado, choram, fazem juros de amor, se vamos nos encontrar em sonhos. E pode mostrar, então, o próximo. Vejam aí o seguinte, aqui eles se encontraram no astral. Corpo físico dormindo, corpo etérico aqui, e em corpo astral, mental e espiritual, eles estão se encontrando na dimensão extrafísica, estão se amando no mundo espiritual. Então, isso acontece também. Próximo. Opa. Bom, pode seguir o próximo. Pode passar também, próximo. Isso, vamos ficar aqui. Amor e sexo abrangendo todos os níveis. Aqui está havendo um encontro de amor e de sexo entre um homem e uma mulher, onde troca-se energias em todos os níveis. Veja que o campo de luz, de energia, flui no corpo biológico, etérico, corpo dos desejos, que é o perispírito, chamado corpo emocional, o corpo dos desejos, né? Corpo mental e o espírito. Então, esta seria a proposta para o mundo de regeneração, onde o envolvimento sexual seria decorrente de um amor, de uma ligação amorosa, e não uma coisa fortuita, comercial, eventual, sem ligação do amor. Próximo. A sexualidade, então, no novo mundo, no novo planeta, tem que ter uma visão transcendental, além da biológica. Tem que haver uma interação de energias psíquicas, tem que haver um amor associado e temos que ter uma visão reencarnacionista, compreendendo melhor nossos históricos de vidas anteriores, das propostas de reencarnação e do planejamento reencarnatório. Próximo. Então, aí nós temos todas as regiões do nosso ser já iluminadas, onde aquela luz da centelha divina tomou todos os níveis nossos, e nós realmente estaremos resplandecendo luz, amor, caridade, fraternidade, todos os bons sentimentos. Né? Esse é o projeto para o futuro. Próximo e último. Votos de muita paz a vocês, meu muito obrigado, né? E foi um grande prazer estar com vocês. Né? No final, demos uma corrida, mas deu para passar bastante informações, reflexões, etc. E estamos ali à disposição de vocês. Vamos ver aqui se eu consigo localizar. Tereza, veja se há aí alguma pergunta, porque eu não estou em condições aqui com o meu mouse digital. Tereza, você está me ouvindo? Não há pergunta não, Nath. Não, né? Tá. Não. Ótimo, então... Bom, então fazemos o encerramento. Ninguém quer fazer mais nenhuma observação? Fique à vontade. E o Erivaldo não mudou a camiseta, hein, Ricardo? Erivaldo, a chance é agora. Eu acho até que ele ficou assustado e saiu. Não, às vezes é problema de internet. Bom, a culpa sempre da internet é bom, a gente terceiriza sempre. Mas então está. Você quer deixar mais alguma informação, algum comentário, Ricardo? Não, dizer que nós estamos nos avizinhando de uma belíssima época. Tá? A fauna será muito mais bonita. A flora será muito mais perfumada, mais brilhante, mais colorida. Né? Os mares serão mais suaves, o clima será mais estabilizado, né? E os seres humanos que aqui habitarão nesse planeta serão cada vez mais fraternos, mais amigos, mais compreensíveis, e só nos resta comemorar esta transição.
e torcer para que possamos estar todos aqui desenvolvendo junto com esse planeta maravilhoso que está nesse processo de transição. E muito obrigado a todos pela oportunidade de trabalho. Nós todos estamos nessas expectativas e de sobrevivermos e superarmos esses desafios, aliás, anunciados todos por Jesus. Não estamos na condição de pessoas desinformadas, perdidas. Quando você não tem informação, você fica perdido, mas foi o que Jesus disse, né? Jesus não sonegou nenhuma informação a nenhum de nós, e a informação é válida, porque é do Cristo, para todos os tempos e para todas as criaturas. Então, nós estamos atravessando duros tempos, necessários tempos, mas atravessaremos esse mar turbulento com Jesus, porque Jesus também acalmou as águas, né? Então, nós também vamos transitar por esse mar revolto com Jesus. Ricardo, eu quero agradecer muito a você, em nome do ICEB, a sua participação aqui tão esclarecedora para todos nós, a sua delicadeza para conosco, para com a instituição e para com, pessoalmente, cada um de nós que estamos aqui, contentes com a sua presença. Nós te agradecemos também a Giovana, que colaborou conosco no desafio para o Zoom, que a Fátima acabou resolvendo muito bem. Agradecemos a ela e agradecemos a todos vocês que estão aqui conosco neste instante. Se não houver mais nenhuma observação, nós vamos fazer nossa prece. Eu gostaria de agradecer muito também. Gostei muito do estudo. Muito bom. Muito esclarecedor, muito profundo, excelente. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Isso é um estímulo para a gente continuar. Isso, eu também gostaria de agradecer muito. Foi muito bom mesmo. Essa foi a nossa Hilda. Uma disponibilidade do senhor em um assunto tão importante, tão sério, né? Isso. E que traz hoje tantas dificuldades, né? Então, mais alguma observação? Doutor Ricardo, venha mais vezes ao ICEB. Verdade. Tá certo. Deixe conosco. Eu já lá no início já disse para ele ir se preparando. Então, mas o Ricardo sempre esteve muito disponível, fraternalmente disponível para nós na revista e agora também para as lives no ICEB, que agora nós podemos contar com a live, com o Ricardo, pela live, porque isso nos facilita, porque ele é de Santa Catarina. Está aí. Não é isso? Então, qual é a sua especialidade médica, doutor Ricardo? Eu tenho 2 especialidades e 3 atividades. Eu sou pediatra, tenho 2 crianças, sou médico homeopata, né, com especialização, e trabalho com todas as idades, de 0 até 100 anos, como clínica geral, tratando com homeopatia. E faço terapia de regressão a vidas passadas para questões emocionais ou físicas de repetição. Tá? Tipo enxaqueca, por exemplo. Então, eu gosto muito de trabalhar com terapia de regressão. Deve ser uma experiência, assim, igual a essa, não tem, né? Porque é fantástico. Podendo ajudar através desse trabalho que o senhor está se colocando, né? Eu acho que, apesar de mexer em casa de marimundo, se assim a gente pode dizer, mas a gente tem que ter a firmeza, o conhecimento da reencarnação, a parte filosófica e ética muito clara para saber como conduzir a regressão, né? Mas sempre com assistência espiritual, sempre. Certamente. E sempre obedecendo a uma necessidade rigorosa e imperativa, né? Isso não é para fazer toda hora e naturalizar, né, Ricardo? Uma dificuldade, né? Não é a mera curiosidade. Não é para naturalizar, né? Não. Muito bem. Eu estou vendo aqui, agora aqui que não tinha visto a Valdete Milanese, seja bem-vinda.
Deixa eu ver se temos mais aqui. Tem o LGK10, também estou vendo. Eu já tinha falado com a Maria das Graças, com a Dalva também, com a Galaxy 11, com a Eliane Cunha. Um abraço para vocês todos, nosso agradecimento por terem estado aqui conosco. Voltem sempre, estejam conosco, nós temos muitos estudos, muitas reuniões muito interessantes. Vocês sabem que nós temos o nosso painel agora, nós vamos, na próxima semana, no próximo sábado, nós temos o Mário Mayuri e o Oscar Peter Carrara, que vão falar sobre a estranha moral de Jesus. Venham, porque vai valer a pena, viu, queridos? Eu tenho um compromisso em seguida, Isso, mas estamos terminando já, né? Mas nós já vamos fazer a prece, viu, Ricardo? Ótimo, está certo. Tá bom? Que eu queria nós já acompanhar vamos a prece. também. Isso. Então, juntos, mais uma vez, mestre querido, sob a égide, a proteção, a abóbada amorosa de tua vibração crística, nós te agradecemos pela oportunidade, pela condição de estarmos aqui na condição em que estamos e pela oportunidade que teu coração patrocinou para que aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, nós pudéssemos receber com tanto carinho o nosso querido irmão amigo Ricardo de Bernardi, que também compareceu aqui com tanto carinho para nos oferecer o resultado, o fruto de seus estudos. Além deste agradecimento especial, mestre, nós agradecemos aos nossos mentores queridos que continuam aqui conosco a nos estimular, proteger e ajudar na superação de tantos desafios. Distende, Jesus, o manto de teu amor, de tua misericórdia, por sobre todas as humanas dificuldades e enfermidades que atravessam os teus irmãos aqui na Terra. Envolve, neste instante, muito particularmente, todos os nossos irmãos que trabalham na linha de frente no enfrentamento desta pandemia. E, particularmente, nós também te pedimos mais vibrações por sobre os nossos queridos irmãos José Henrique Rubim de Carvalho, César Reis e Jorge Cerqueira, multiplicando os recursos em torno de nossos mentores queridos, para que continuem a atuar junto de nós em teu nome, ajudando-nos em nossa trajetória evolutiva. Graças te damos, Jesus, desce por sobre nossas mentes e corações as tuas vibrações de paz e luz, sob a graça de nosso Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Ok. Muito bem, amigos. Obrigado a todos. Tá? Foi uma alegria estar com vocês. Tá?